Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quem é que gosta do Gambito do Rei, galera? O Gambito do Rei é uma abertura que acontece depois do peão do rei, as brancas jogam o Gambito hiper agressivo, o lance F4. Foi a primeira abertura que eu comecei a gostar de jogar assim em torneio e tudo mais, porque ela realmente vai para partidas muito legais, de tudo ou nada e tal, né? Agora a questão é a seguinte: como é que será duas máquinas de 3.600 de rating jogando o Gambito do Rei, hein? É isso que a gente vai ver agora na nossa playlist Duelo de Bots. Vamos lá. De um lado, Lila Chess Zero e do outro Stockfish, os dois maiores computadores da atualidade, jogando o TCEC Super Finals 2023. A gente tem aqui no seguinte formato: eles jogaram 100 partidas e o Stockfish venceu por 52-48. Muito disputado aí esse campeonato, né? E aqui é o seguinte, galera: se você deixar as máquinas fazerem o que elas quiserem desde o lance 1, provavelmente elas sempre vão fazer os mesmos lances e provavelmente vão empatar. Ou pode ser que no meio jogo varie uma coisa ou outra, porque a máquina também tem aprendizado. Mas no final das contas eles sempre vão jogar ou a Ruy Lopes, né? Vão jogar aqui, provavelmente os primeiros lances sempre vão ser os mesmos e a gente tem um viés aí da abertura, né? Então o que se faz nesses torneios? Para cada par de jogos, um joga de brancas e outro de negras em aberturas pré-definidas. Os 3, 4, 5, 6 primeiros lances, dependendo da abertura, pré-definidos. E depois solta as máquinas para jogarem, né? E nesse caso fizeram um grande desafio aqui para Lila Zero, porque além de jogar o Gambito do Rei, né, que a turma não joga em campeonato, fala que é ruim, vamos ver. Além de jogar o Gambito do Rei, as brancas, que agora têm um peão a menos, estão sofrendo o risco de levarem um dama H4 cheque. E além de tudo, os seres humanos forçaram a jogar aqui com cavalo C3. As pretas podem jogar com dama H4, mas fazem um lance melhor ainda agora, D5. Porque esse lance entrega um peão, mas continua ameaçando o dama H4 com o plus de que o bispo joga. A partida, o melhor lance aqui, sem sombra de dúvidas, seria cavalo F3. Forçaram a máquina para jogar cavalo por D5 e agora dama H4 e solta a fera para jogar. Solta as feras aqui para jogar. Olha o rolo que puseram Lila Zero, tem que jogar rei E2 aqui agora. Rei E2 jogado e a gente fala não. Pera um pouquinho, isso daqui não é possível. O Stockfish, que tem 3.640 de rating, vai conseguir castigar isso daqui, não é possível. Rei E2, vamos ver como segue a partida, se preparem. Bispo G4, cheque foi jogado. Vai perder a dama, tem que cobrir com o cavalo, lance forçado, cavalo F3. E as pretas agora, com o peão de C7 atacado, seguem com o cavalo C6. Pra gente entender aqui que o negócio, né, as pretas estão entregando qualidade, em tese, né? Como assim em tese? Em tese, esse cavalo, depois que capturar a torre, vai ficar preso. E as pretas ganharam alguns tempos. Pra quê? Pra atacar o rei, pra atacar aqui isso, né, esse rei exposto. Então vamos ver que loucura. Lila Zero aceita o desafio, não, como se não bastasse o rei no centro, ainda segue com o cavalo por C7 e ainda cavalo por A8, ou seja, não desenvolveu nada, tem o rei no centro, tudo bem, tem uma torre a mais no momento, mas um cavalo preso, e a partida segue com o cavalo E5, colocando pressão aqui no cavalo, né? Notem que cavalo D4 parece muito bom, porque vem com cheque. No entanto, o lance incrível, rei D3, dá vantagem para as brancas. Rei D3. Rei D3 daria vantagem. E aqui, por exemplo, depois de cavalo toma e peão toma, bispo atacado volta. E as brancas conseguem jogar C3 e rei C2 e colocar o rei em segurança. Vão jogar D4, vão jogar bispo D3 e, além de tudo, estão melhores, né? Então, que bizarro aqui, tem que jogar cavalo E5. E a Lila Zero joga agora o lance dama em E1, propondo trocas, desesperadamente. Aqui seguimos com o cavalo por F3, protegendo a dama, né, e capturando uma peça. Temos aqui o lance dama por H4.
Cavalo por H4, cheque, rei foi jogado agora na casa de E1. E pera um pouquinho, vamos fazer uma contabilidade. As brancas têm 3 peças, mas essa não conta. Essa tá meio que presa. Então as brancas têm uma torre a mais por 2 peças. Por 2 peças, só que são quase 3, né? São quase 3 peças a menos, porque essa aqui não, na verdade são 2 peças, são quase 2 peças a menos, exatamente. São quase os 2 cavalos aí a menos, porque esse aqui não conta, né? Então vamos ver aí como é que segue. G5 foi jogado agora pelo Stockfish, um lance excelente, que além de proteger o peão, dá liberdade para o bispo poder jogar. E agora, qual é o melhor lance da posição? Tem que desenvolver os bispos? Não. A Lila segue com A4. Inacreditável aqui, A4. Eu não sei se a ideia é jogar A5, A6 e depois tentar proteger o cavalo. Torre A3 não é possível aqui no momento. A4 foi jogado pela Lila 0. Cavalo em F6, Stockfish segue trazendo as peças. E aqui agora é o seguinte, pessoal. D3 seria um triste lance. Para proteger o peão central, fecharia o próprio bispo. Não é muito bom. A Lila vai para um lance melhor. E5 atacando o cavalo. E o que jogar nessa posição, né? É perfeitamente possível jogar cavalo D7, né? Cavalo D7 é um lance extremamente natural aqui na posição. Mas o Stockfish vai para um lance bizarro. Ele vai para o lance F3. Deixando o cavalo, que tá acontecendo? A Lila 0 aceita o desafio, joga E por F6 e agora bispo D6. Pera um pouco, o que tá rolando aqui? O que tá rolando aqui? O Stockfish rapidamente sacrifica uma peça para rapidamente trazer as peças aqui pro ataque. E agora a Lila 0 tem que começar a jogar aqui, né, de uma maneira que primeiro já diretamente escapar aqui com o rei que tá levando tempestade. Torre 8 segue de qualquer maneira. G por F3, bispo por F3, agora atacando a torre. E o problema agora é o seguinte, se jogar um torre G1, que parece ser um lance natural aqui, tá vindo bispo C5 cheque. Com vantagem aqui para as negras. Não adianta jogar D4, bispo toma. Jogar aqui um bispo E3 também não adianta nada, a torre toma. E se jogar um rei G3 aqui, dá para jogar até... Bom, dá para tomar aqui se quiser, ou se quiser continuar aqui massacrando o torre 1. Então a posição é muito perigosa. Por isso nessa posição o Lila 0 vai pro lance. Se preparem que a partida é bizarra. Você fala assim, tá, então com a torre atacada, as pretas entregaram o cavalo para trazer as peças e agora as brancas não podem salvar a torre, tem que jogar bispo C4 e agora tentar criar um peão passado. Olha a maluquice. A partida segue com bispo por H1 e agora D4, desesperadamente tentando soltar o bispo, atacando agora o peão, também tá caindo em F7. Não dá para entender nada do que tá acontecendo. O Stockfish segue com H6 e agora protegeu o peão, não protegeu nada. Bispo por G5, aqui foi jogado pela Lila 0. Abrindo um ataque descoberto agora aqui pro bispo, H por G5 foi jogado, torre por H1. E o cavalo pelo menos ganhou um pouquinho de sobrevida aí, né? Que já estava sendo ameaçado aqui, ser capturado. A partida segue com torre E4 agora, atacando tudo. Lila 0 segue com bispo por F7 e tem agora um peão passado. Torre por D4 foi jogado, rei E3 ataca a torre. E aqui o que jogar? Torre por A4, será? Nada disso. A prioridade é o peão passado, né? Aqui torre por A4 seria um erro. Onde depois de C4, bloqueando aqui a torre, as brancas têm um contra-jogo muito forte por conta do peão passado. Por isso, peão passado é prioridade, torre F4 foi jogado atacando todo mundo. Lila 0 segue com bispo D5, será que vai conseguir salvar o cavalo? Rei C8 fala, protege o peão. E agora F7 também protege o peão passado. Stockfish finalmente encosta o rei no cavalo. E aqui o que jogar? Lila 0, na maior frieza do mundo, joga A5, colocando o peão em segurança. Rei por A8 foi jogado pelo Stockfish e agora a Lila 0 tem uma peça a menos. Tem um cavalo a menos no final das contas aí por 2 peões, né? E vamos ver como segue agora. A6 aqui atacando o peão cravado. Que bizarro. Cavalo em F5, cheque foi jogado. O rei volta para casa de E2. Rei B8 sai da cravada, A por B7. Brancas tem 3 peões pelo cavalo. Será que é bacana? A partida seguiu com cavalo E7, o bispo volta lá para casa de A2, mantém a defesa do peão passado. Cavalo G6, são 3 defesas para casa de F8. 3 defesas para casa de F8. E aqui a gente fala, agora acabou. As pretas têm uma peça a mais.
Vão atacar aqui pra cima do rei. Não tem como segurar esse ataque aqui das negras. Vamos ver. Lila 0 segue com torre D1 atacando o bispo. Aqui, torre em F6 traz a proteção. Bispo D5, segura a rapadura. Segura a sua turminha. Cavalo em F4, cheque. Permitiu o cavalo F4 cheque. Rei E1, coloca o rei em segurança. O bispo volta aqui, é possível tomar, né? O bispo fazer essa troca, no entanto, a torre não pode tomar o peão porque o bispo tá caindo. E além de tudo, existe pressão no peão de G. É muito peão a mais, apesar da peça a menos. Por isso a partida seguiu com bispo C7 e agora C3. Permitindo trocas, mas é aquela história. As pretas sabem que existe um alvo aqui em G5, já jogam com G4, bispo B3 mantém o bispo no jogo e cavalo G6 mais uma vez controlando a promoção. Torre D4 vai para cima do peão, cavalo E5 protege, torre E4, temos rei por B7 finalmente e aqui bispo em E6. É um lance pressionando agora o peão. A torre não pode capturar o bispo, tem que continuar protegendo a casa de promoção. Temos cavalo F3 cheque, o rei sai para D1, cavalo E5 volta aí para controlar e defender o peão de G4. Bispo por G4, torre por F7 e aqui H3. E a gente tem aqui esse final, portanto, onde a Lila continua com uma peça a menos. Esse final aqui, 99% dos seres humanos já teria perdido isso daqui de brancas, né? Mas é impressionante a resistência aqui da Lila 0, a resistência, ela que foi jogada no meio dos lobos na abertura, né? Rei E2, tudo. Olha o que ela tá conseguindo fazer aqui contra o Stockfish, que é uma máquina de 3.600 de rating. Os dois têm 3.600. Então o que a gente vai vendo aqui realmente é épico, né? Uma resistência das brancas inacreditável. E aqui, galera, fast forward. Aqui tem que passar em câmera rápida, porque a gente tá no lance 40 aqui da partida, e a partida tem 188 lances. Calma, não vai embora, né? Não vai embora, a gente vai passar rápido aqui agora. Não vai embora. Mas o que a gente vê aqui é realmente uma manobra interminável aqui. É impressionante. Aqui parece o Carlsen contra o Nepo, né? Parece o Carlsen contra o Nepomniachtchi, que vai jogando aqui o que for preciso para manter aí, né, a igualdade, né? E aqui realmente ainda assim vai demorar muito, é melhor passar assim, ó. E a gente vai vendo aqui realmente como que a Lila vai segurando a rapadura aqui por 180 lances. Daqui a pouco tem alguma ruptura de peão. Daqui a pouco um pouquinho de ação, trocam-se os peões, né? Mesmo assim a coisa vai embora. Ainda faltam 20 lances para acabar a partida. Uma batalha interminável aqui, certamente entre seres humanos. Alguém ia perder aqui, com certeza, né? E aí as pretas vão lá e sacrificam mais uma peça, enfim. E aqui a gente tem um final empatado, né? Uma partida que terminou no empate, 188 lances. Mas para mim o mais impressionante de tudo é olhar para essa posição aqui, falar que a Lila vai jogar contra o Stockfish de brancas aqui, que tem 3.640 de hit, e dizer que vai segurar a bronca, né? Pra mim foi realmente espetacular. E espero que vocês tenham gostado também aqui da partida e do vídeo. O Gambito do Rei é sempre muito emocionante. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!